O Senhor esteja convosco. Aleluia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isto, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencer. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então hoje apresentamos a festa de São Pedro e São Paulo, os apóstolos que fundaram a igreja, dizem. Alguns dizem até que São Paulo, na sua sabedoria, na sua teologia, depois foi fundado todo o querigma, o famoso anúncio da igreja. As piores besteiras são estas. Não foram Pedro nem Paulo que fundaram a igreja. É Jesus mesmo que fala: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Está claro, não é? Não é nem Pedro, nem Paulo. É Cristo que funda a igreja. Isso aí. Não tem mais conversa, nem discussão. Quem quiser acreditar, acredita. Quem quiser vaguear com o pensamento, com as filosofias que já foi feita ao longo dos séculos, de toda a nossa vida, arrumar razões para isto, para aquilo, etc., pode arrumar. Mas a verdade é esta: a pedra de escândalo foi exatamente aquele homem, Jesus Cristo. Por isso que antes de entregar a Pedro, em Pedro todos a organização da igreja, o seu tesouro, qual é o tesouro de Cristo? O Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que liberta dos pecados, como a luz que liberta das trevas, não é? Adianta-se gritar contra as trevas, como geralmente nós fazemos. Por isso que nem as cadeias conseguem acabar com os ladrões, nem as cadeias, as condições conseguem acabar com os despachantes, vendedores de droga. Por quê? Porque o pecado está dentro do coração do homem. E precisa a graça de Deus, o Espírito Santo, para renovar o mundo. Parece tão simples, mas é tão complicado para a humanidade aceitar isto. Este é o grande problema. A complicação não está na solução, está na aceitação da solução. Então, antes de Jesus entregar isto e dizer sobre quem
ele iria construir a sua igreja, que é um ato de fé. Então perguntou: quem dizem os homens que eu sou? Alguns dizem que eu sou um profeta, como geralmente estão saindo livros adoidados sobre Cristo agora, não sei porquê. Depois de 2000 anos, voltam os mesmos problemas de antes, não é? Então, alguns dizem que eu sou profeta, outros dizem que você é Jeremias, mas é vocês que estão junto comigo. Eram 12, os 12 caladinhos. Só Pedro responde: tu és o Messias. O Messias era aquele prometido no Antigo Testamento, através dos profetas, do povo de Israel, que Deus conduziu no deserto, etc. Que não veio como um paraquedas na terra. E foi preparado tudo através da história de um povo, que não é brincadeira, milhares de anos. Efeitos históricos que a história nos conta tranquilamente, aos quais deu como herança uma terra prometida, que historicamente, repito mais uma vez, eles acham que foi prometida esta terra aqui na terra, quando o templo, que devia ser o centro da adoração a Deus. E adorar, já explicamos outra vez, que quer dizer adorar. Não é se ajoelhar, dobrar o pescoço. Adorar é o jeito de se ajoelhar, é a humildade de ficar vamos dizer, naquele sentido humilde, mas a necessidade de ajoelhar o coração e dizer: só tu, Deus, pode saciar a sede, a fome que eu tenho dentro da minha alma. Isto é adorar. Como os viciados acham que só aquilo pode saciar a sua sede de vida. Então vocês vejam que é uma coisa muito simples, mas muito clara. Se o nosso coração, quando se ajoelha, não estiver nestas condições, nós podemos fazer 1000 genuflexões, podemos colocar pedras embaixo, os pedriscos, embaixo dos nossos joelhos, doer até sangrar, nós nunca teremos adorado Deus. Se adora é com a alma. E esta alma todos possuímos. E nesta alma todos sentimos esta necessidade de alguém que possa salvá-la, possa preenchê-la. Nós temos cantado: Ele me livrou da angústia. São Paulo repete: Ele me livrou da boca do leão. Então, quem poderá libertar o ser humano, a humanidade, desta ânsia de morte? Estou falando ânsia de morte por quê? Porque procurando a vida, a humanidade está procurando a morte. Haja visto estes últimos desfiles agora. O último, de ontem, antes de ontem, para a aprovação da maconha. E mais coisas virão, logicamente. Se pensa que isto vai dar a vida, isto simplesmente vai dar a morte. Por quê? Então voltamos ao testemunho. Tu és o Messias. Então, aquele que Deus prometeu. Mas ele fala mais uma coisa: o Filho de Deus. O Filho de Deus. E o motivo da condenação de Cristo, qual foi?
quando perguntou Jesus aos judeus: eu fiz uma boa obra e tantas outras boas obras, por qual delas vocês querem me apedrejar? Não, fora disso, nós não te apedrejamos porque você fez, ressuscitou os mortos, devolveu a vista aos cegos, não é por isso. Nós queremos te apedrejar porque tu, sendo um simples homem, te faz filho de Deus. Essa é a contradição grande. E reconhecer, veja bem, gente, reconhecer que naquela cruz está o próprio Deus. Não está um simples homem. Quer dizer que a humanidade jogou fora dos muros, como jogavam fora dos muros da cidade de Jerusalém os animais que tinham sido oferecidos, tudo tem um significado muito profundo, que tinham sido oferecidos para expiação dos pecados. É que nem a gente paga alguma coisa, paga uma promessa, pensa que aquilo expiou os pecados, não é? Então os antigos faziam isto. Cristo foi crucificado como um animal expiatório para os pecados do mundo. Melhor, para a salvação do mundo. Então foi crucificado fora da cidade. Por isso que esta afirmação, tu és o Filho de Deus, aquele homem, nos diz a contradição que existe e vai existir eternamente na humanidade. Não interessa se Cristo nasceu 5 anos antes, 10 anos antes, 20 anos depois. Não interessa nem se Jesus teve outros irmãos físicos nascidos de Maria. Não interessa. Pela tradição, pela coisa, sabemos que é o único. Mas vamos dizer, não interessa. Para nós interessa que Ele, Jesus, seja o Filho de Deus, nascido de Deus. Porque se Ele não veio de Deus, a vida de Deus não está sobre a terra. E a vida de Deus se faz presente sobre a terra neste homem, Jesus Cristo. Então, os 2 apóstolos que festejamos hoje, o que eles foram, então? Muitas vezes foi enaltecido porque a igreja de Roma é a única igreja, a igreja católica é a única igreja. Não nos interessam essas histórias. Sabemos pelas Sagradas Escrituras que Deus escolhe os seus filhos em todas as nações. Os judeus também pensavam que só eles eram o povo eleito. E foi difícil, na primeira igreja, com a mentalidade humana que eles tinham, admitir, o próprio São Pedro, quando Deus lhe revelou que Cornélio, o centurião romano, mandou chamá-lo, teve uma visão, mandou chamar Pedro. E Pedro, como perfeito judeu, que tinha todo o seu ritualismo religioso, porque nós fazemos um monte de ritualismo, não? O que disse para vocês, por segundo os rituais, que sempre pediram para mim, qual é o nome desta igreja? Não tem nome, é um lugar para a gente rezar, acabou. Por quê? Porque se tem um nome, o que a gente faz? Primeira vez que entra, já faz 3 pedidos. Não é assim? Quantos ritualismos? Se entra com o pé esquerdo, se entra com o pé direito, se não fizer bem o sinal da cruz, e aí, portanto, um monte de ritualismos. Um monte de ritualismos. A essência é a vida de Deus. E a vida de Deus se comunica à humanidade através de Jesus Cristo,
que se fez homem como nós. Ele se fez homem como nós. Se ele não fosse homem como nós não poderíamos comungar a vida de Cristo, de Deus, que está nele. Mas ao mesmo tempo, ele é Deus, o Verbo que existia antes da criação do mundo. E fora dele, gente, não existe nada. Na carta aos Hebreus se fala, claro, este mundo visível, abalável, que vai acabar, será reconstruído num mundo inabalável, que será finalmente a morada eterna. A nova humanidade. Por isso que São Paulo fala, eu combati o bom combate, agora espero receber, não o prêmio ou o castigo, a justiça. E a justiça exatamente é o quê? Finalmente se estabelece sobre a terra o povo de Deus, a verdadeira igreja. É aquela, será a única verdadeira igreja, onde não haverá mais templos. Isto no Apocalipse sabemos. Por quê? Porque Deus viverá novamente junto com os homens. Então nós não precisamos ir a um templo, a uma igreja, para encontrar a Deus. Ele habitará no coração das pessoas e junto com as pessoas. Aonde, nesta nova humanidade, finalmente na igreja de Deus, porque é para lá que caminha a humanidade, o ser humano será realizado em toda a sua plenitude. É gozado que não será destruída a nossa pessoa. A nossa pessoa será transformada, mas não destruída. Então será realizada em toda a sua dimensão física. Não haverá mais morte. Na sua perfeição moral. O que será a moral do reino futuro? Não é faça o bem, evita o mal, porque aí cada um escolhe o que é bem, o que é mal. Mas a moral da vida futura, desta Jerusalém celeste, desta igreja definitiva, será a caridade. E o que é a caridade? O amor total, repleto, onde cada um acaba com o seu egocentrismo, o seu egoísmo, e se faz servo dos outros, por amor. Onde acaba toda a problemática psíquica, social, e encontramos a plenitude da felicidade. Quando se serve por amor, nós finalmente seremos felizes. Eis porque Jesus fez aquele gesto na última ceia de lavar os pés aos apóstolos e disse claramente: eu, mestre, fiz isto. Vos ensinei o que será a vida futura, o que deve ser se conseguíssemos sobre a terra, já seríamos felizes também sobre a terra, não? Por isso que o maior dom que podemos pedir a Deus é o amor. Não é nem o bem-estar, nem a saúde, nem o dinheiro, nem o sucesso, nem a beleza. Nada. Porque no fundo nós queremos ser felizes. O que vai nos fazer felizes mesmo será esta capacidade de amor.
Mas quem que ama assim? Somente Deus. Onde Deus será tudo em todos. Então Ele será tudo em nós. E o nosso coraçãozinho humano, tão mesquinho, tão pobrezinho, que se magoa por qualquer coisinha, que se sente isolado porque não me fala bom dia, que não me dá um beijinho, porque esqueceu de mim no aniversário. Então, como somos pequenininhos, não é? Este nosso coração finalmente se esquecerá totalmente de si para amar os outros. E termina Jesus quando deu o exemplo de lavar os pés. Se fizerdes isso, felizes sereis. É pena que somente se fala para amar os outros, mas não conclui, não. Se fizerdes isto, felizes sereis. Então, voltando ao assunto de hoje, por que fiz toda esta conversa? Para compreender bem claramente a dimensão e o tamanho da igreja, que não é quando eu estudei, e a sociedade perfeita, feita disso, bispos, sacerdotes, mais imperfeita do que esta não existe, sinceramente. Nunca vi sociedade mais imperfeita, nunca vi. Se fosse esta a igreja, não é bem a igreja que Cristo fundou. Mas ela é a igreja que Cristo fundou. Porque eu, pela minha experiência, pelo anúncio do Evangelho, naqueles que acreditaram, encontraram a vida. E foi a igreja que me transmitiu este poder. Naqueles que confessaram os próprios pecados, encontraram a vida. E foi a igreja que me transmitiu este poder como sacerdote de perdoar os pecados. Naqueles que comungaram o corpo de Cristo, encontraram a vida. E foi a igreja que me transmitiu esta realidade que é Cristo, pão transformado em alimento para os homens. Então, na igreja existe a verdade, porque existe Cristo. É esta igreja que nós devemos procurar. E muitas vezes nós não encontramos a igreja, porque não procuramos esta igreja, mas procuramos outras coisas na igreja. Ficamos olhando a figura do padre, a pessoa do padre. Ficamos olhando quem fala isto, as organizações, os movimentos, etc. Não. Tudo isto é um meio, um canal para nos levar a esta igreja. Então, os apóstolos foram testemunhas. Pedro, como eu disse para vocês, teve que sair da sua mentalidade fechada de judeu. Lógico que todos nós temos a nossa cultura. E Deus lhe mostrou os animais, que eles não podiam comer certos animais, isto e aquilo. Falou, longe de mim, falou o Espírito Santo, falou Pedro, porque Deus falou, come, mata e come. Eu, não, nunca coloquei nada de impuro na minha boca. Sexta-feira Santa, não se cortava nem o cabelo, não podia se cantar, não podia se fazer isso, porque era Sexta-feira Santa, não é? Nunca fiz isso. E religiosamente a gente pensa que seja assim, não é? Nada de impuro. Pedro, o que eu criei pode ser impuro. Eu criei os animais. Pode ser que a carne de porco é impura, se eu criei. Aonde ele se abriu. Mas ele foi testemunha de Cristo. Você será minha testemunha. E eu enviarei o Espírito Santo. E aqueles que perdoarem os seus pecados serão perdoados. E Paulo? Pedro foi testemunha de Cristo. Paulo, ele era religioso, muito religioso. E procurava os cristãos para aprisioná-los e matá-los. Porque era uma seita
de ofensa a Deus do Antigo Testamento. Deus o escolheu quando foi a Damasco, brilhou para ele como luz. E só um minutinho, um pouco a mais hoje, por favor, porque é importantíssimo isto para a gente meditar. E o que aconteceu? Lhe cegou. O que quer dizer cegou? Todas aquelas certezas mentais, porque muitas vezes nós fazemos uma religiosidade mental. Criamos na nossa cabeça certas fórmulas religiosas e a religiosidade é aquilo. Você pode fazer fórmulas de vida ou não? A vida é vida, não tem fórmulas. A vida brota por si mesma. Nos animais brota, se comunica, se reproduz. Nas plantas brota, cresce, dá os frutos. É vida. Pode fazer você uma regra. E a religiosidade é vida. Então, nós não podemos ter regras. Se muitas vezes usamos métodos, são caminhos para nos levar à vida, porque ainda nós não possuímos esta vida. Só. Tipo os mosteiros, São Bento que organizou aquilo. Então são métodos para levar a encontrar a vida. Mas a finalidade é encontrar a vida. Então, aquela cegueira que Deus colocou em São Paulo foi exatamente para cair tudo o que ele tinha como fórmulas religiosas. Acabou. Ficou 3 dias cego, depois foi batizado e vislumbrou, enxergou uma nova coisa. E como sempre, para todos aqueles que Deus prepara para anunciar o seu reino, ele foi para o deserto. Que é sinal o deserto, o símbolo, onde não tem nada. E quando acontece o deserto na nossa vida, é fogo. Eu levarei o meu povo ao deserto, e aí, quando dentro de nós estiver completamente vazio, eu falarei ao seu coração. E foi aí que Deus, preste bem atenção, revelou a São Paulo. Não sou eu que estou falando, e ele mesmo que fala. Vocês podem procurar na carta aos Efésios, onde ele fala sobre Cristo. Não é aqui que vamos repetir quem é Jesus Cristo. Leia a carta aos Efésios para saber quem é Cristo, a sabedoria de Deus, um monte de coisas. E ele termina, como vocês podem ver, pelo pouco que eu falei de Cristo, foi por revelação que eu tive isto. Não foi por teologia, quer dizer estudo. Por revelação. Deus lhe revelou. O que quer dizer quando revela? Põe na sua frente, claro, aquilo que é. Então São Paulo também foi testemunha. Pedro foi testemunho físico da vida de Cristo, da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo. Paulo é testemunha daquilo que é Cristo em relação ao mundo, ao universo e a cada um de nós. E ele nos revela o grande mistério escondido por Deus desde os séculos passados, mas agora que foi revelado, que Cristo, veja como junta Pedro e Paulo, aquele Cristo que Pedro testemunhou, vivo, morto e ressuscitado,
Aquele Cristo, então, habita em cada um de nós. E se Ele habita em cada um de nós, quer dizer que Deus habita em cada um de nós. Por isso que Jesus fala: eu não vim condenar o mundo, eu vim salvar o mundo. Porque eu trouxe Deus ao mundo. E quando ele explica qual será a condenação do mundo, será simplesmente uma coisa: não pelos pecados que você, que eu, que vocês podemos ter cometido, mas porque não acreditamos nele como nossa vida. E termina aquilo que Jesus já tinha falado: quem quiser salvar sua própria vida, vai perdê-la. Por quê? Eu sou a vida, você é a morte. Eu sou a graça, você é o pecado e a desgraça. Eu sou o amor, você é o egoísmo. Eu sou o Espírito, você é a matéria. Eu sou a fonte, você é a sede. Eu sou o alimento, você é a fome. Então se instala aqui um relacionamento claro. Ou nós perdemos a nossa vida em Cristo e Ele se torna a nossa vida, aonde chega aquilo que é a perfeição, que ninguém entende. Ser perfeitos em Cristo. Então veja que é maravilhoso. Não interessa, posso falar meio palavrão, a merda que nós somos. Interessa Cristo. Porque Ele será, é e será a nossa vida. Não interessa a escuridão que nós somos, as trevas que nós sentimos. É Cristo. Porque Ele é a luz que vai dissipar, tirar estas trevas. Não interessa a nossa vida temporal, mortal, que todo mundo aceita, porque assim não podemos fazer nada. Mas para Deus não é assim. Para Ele não é assim. Ele quer que nós vivamos, e vivamos eternamente. Então não interessa a nossa morte, que interessa a sua vida. É isso o grande mistério, porque de exemplo sobre a humanidade da sua ressurreição, onde Ele venceu a morte e renovou a vida. Então esse é o testemunho que Paulo deu. Por favor, não vão atrás de quem gosta de filosofar, mas procurem somente ter fé. Que Cristo é o Messias, é o Filho de Deus.